nesse momento eu quero chamar a tua atenção para que você possa parar tudo o que você está fazendo e possa meditar comigo na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva, mais eficaz do que uma espada de dois gumes, capaz do que? De penetrar na sua alma e revelar os desejos e os segredos do teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse momento. Nós vamos fazer uma meditação aqui da palavra do Senhor. E o texto que eu vou usar de alicerce para esta mensagem que eu quero falar com você está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos se basear desde o versículo 1 até o versículo 14. E eu queria que você acompanhasse comigo, em nome de Jesus, essa leitura. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros aos seus encontros um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E ele rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora daquele país. Ora, passava ali pelo monte uma manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar e se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos o que havia se sucedido. Queridos, esse é um texto que realmente, quando a gente lê, mexe conosco. Porque quando a gente vê um jovem, um homem, nessas condições, a gente fica perplexo. Você com certeza fica perplexo ao ver acontecimentos que diariamente acontecem na nossa sociedade. Você com certeza, quando vê um pai atentando contra o seu filho, ou quando você vê uma mãe e um pai jogando uma menina do prédio para baixo, ou quando você vê um filho atentando contra os próprios pais em troca de uma herança. Quando nós vemos situações como essas, com certeza nós ficamos chocados. Quando nós olhamos a história desse homem aqui na Bíblia, que era um homem que vivia nos sepulcros, que era um homem que tinha que ser preso com correntes, que andava desnudo, gritando, uivando e batendo nas pessoas. Com certeza nós ficamos assustados e ficamos perplexos diante de acontecimentos como esses, e ficamos nos perguntando: aonde isso vai chegar? Por que acontece isso? Quando nós olhamos realmente situações como essas, nós falamos: poxa, por que, Nos achamos tão justos, nos achamos tão corretos, nos achamos tão educados, e às vezes não entendemos que isso que temos visto nos nossos dias, e o que Gadara via na figura deste homem, era nada mais, nada menos que o retrato falado de uma sociedade com problemas. Porque uma sociedade com problemas, uma sociedade com brechas, uma sociedade com aberturas e ranhuras para o inimigo, vai gerar como consequência pessoas que realmente vão refletir essa sociedade. Quando a gente olha para o gadareno, a gente vê que ele era o reflexo de uma sociedade endemoniada.
Ele era a maximização realmente de uma sociedade que estava com problemas e que havia aberto brechas para Satanás naquele momento e na sua conduta. A gente olha para ele e fala, poxa vida, como um homem pode chegar numa condição? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que este homem nasceu assim? Você acha que este homem, ele dormiu um dia bem, no outro dia ele acordou um endemoniado, que tinha uma legião de demônios e que realmente já vivia num cemitério? Não, querido, com certeza um dia ele foi um bebezinho lindo, com certeza ele foi um adolescente, onde os seus pais ambicionavam que talvez ele tivesse sonhos e fosse alguém na vida, mas em algum momento da sua vida, um processo de destruição começou a acontecer na vida deste homem. Em algum momento ele abriu uma porta, em algum momento ele abriu realmente uma porta para que o inimigo entrasse e, consequentemente, ele entrou num processo de destruição. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O processo de destruição nas nossas vidas, ele nunca começa de uma forma muito grande. É sempre uma primeira vez, há sempre um primeiro gole, há sempre uma primeira olhada, uma primeira cobiçada, um primeiro roubo. Mas a partir do momento que nós abrimos essa porta, às vezes pequena, o processo de destruição começa a acontecer na nossa vida. Irmãos, eu tenho conhecido muitas pessoas das quais eu tenho tratado, muitos dependentes de drogas, outros dependentes de remédios. E quando a gente fala com esses jovens, muitas vezes eles olham para a gente e falam assim, pastor, como eu queria não ter usado a primeira vez. Como eu queria não ter traído a minha esposa a primeira vez. Como eu queria não ter roubado a primeira vez. Só que isso aconteceu e um processo começou. E talvez você está me assistindo neste momento e você fala assim, o que isso tem a ver comigo? Eu sou um dito cidadão respeitado, pago as minhas contas, né? Cuido da minha família. Mas talvez você não esteja como o endemoniado gadareno, porque ele estava numa fase terminal. E essas pessoas que matam os pais, as pessoas que cometem essas atrocidades, elas estão numa fase terminal. Talvez você não está numa fase terminal, mas algum processo na sua vida vem se desenvolvendo. Talvez esse processo ainda está numa tentação. Às vezes esse processo está na forma de você olhar, de você falar. Ou talvez esse processo ainda está começando. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus para a tua vida. Se você não parar esse processo agora, esse processo vai te levar a uma situação terminal. Todo alcoólatra, toda pessoa que tem problema, começou com pequenas coisas, só que esse processo vai crescendo. E você já percebeu que isso tem crescido na tua vida? Você já percebeu que você tenta sair, mas não consegue? Você já percebeu que muitas vezes você tenta lutar contra, mas não tem mais força? Porque isso está roubando os teus valores. Esses processos de destruição na nossa vida, eles vão roubando os nossos valores pouco a pouco. Às vezes você está perdendo os seus valores familiares. Você já não tem mais tempo para os seus filhos. Você já não tem tempo mais para o seu marido ou para a sua esposa.